E aí, pessoal, sejam bem-vindos à nossa Expo Supermercados. Esse conteúdo todo, ele foi pensado em vocês. Vocês aí, através do nosso chat aqui no YouTube, fiquem à vontade de fazer comentários, sugerir temas, pois os temas que vocês estão vendo aqui foram todos através de vocês, os comentários de vocês. Então, compliance que o nosso doutor Edson Garim Porto passou para nós foi uma sugestão de um supermercadista que tantas outras informações que é comum para alguns, para outros não. Então a gente fez questão de trazer os especialistas para traduzir e explicar para vocês da maneira mais prática possível que vocês têm certas obrigações, mas também têm as oportunidades, como foi apresentado em outras palestras e que vai permanecer hoje até as 22 horas. Fique conosco esse tempo todo. Eu peço para vocês utilizar nosso chat, utilizar nosso WhatsApp para fazer os comentários, puxar assuntos aí com os nossos convidados que querem muito conversar com vocês. Fico feliz também, vocês que já são inscritos, quem ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva no nosso canal, acione o sininho para receber as notificações, que a gente vai começar a postar todos esses vídeos separadamente para vocês assistirem quando quiserem, quando puderem, é claro, também, e quantas vezes quiserem com a sua equipe. Material muito importante, tem assuntos para todos os tamanhos, desde o microempresário, o pequeno empresário, o médio e até o grande. Inclusive para aqueles que ainda não estão aí no setor, mas que pensam em ingressar no nosso setor varejista, que hoje é um destaque em função da pandemia, que pode, é um dos poucos aí que está trabalhando, ou exercendo essa função essencial, que é o atendimento da alimentação de todos os nossos brasileiros, vamos dizer assim. Logo mais a gente vai começar uma palestra que é sobre aspectos jurídicos relevantes sobre a responsabilidade civil dos supermercados. Conhecer para prevenir prejuízos. Esse tema vai servir para todos os empresários, porque qualquer empresário que tenha a preocupação com o seu patrimônio deve ter as informações necessárias para não correr riscos no futuro ter algum prejuízo. Então, é esse propósito que é essa palestra, que logo, logo vai começar. A gente já está alinhando ali com o nosso palestrante, que é o Dr. Alexandre, para que possa estar tudo ok para vocês receberem esse conteúdo, lembrando sempre, gratuitamente. Vamos lá? Está tudo ok? Então, vamos ver aqui. Dr. Alexandre, boa tarde. Tudo Boa ok? tarde, Fabiano, tudo bem? Me ouve bem, hein? Agora sim, vocês estão ouvindo, pessoal? Vamos ver se o pessoal aí que está no YouTube... Vamos combinar o seguinte, quem está ouvindo, aperta a tecla número 1. Quem não estiver ouvindo, não vai saber o número. Então é número 1, por favor, tá? Mas acho que está ok. Por favor, doutor Alexandre, se apresente, comente o seu trabalho. Bom, primeiramente, a minha efusiva saudação a todos que nos acompanham. Em especial, gostaria de saudar o meu colega que antecedeu, o Dr. Ederson Garim Porto, um expoente na advocacia, meu colega de docência, os empresários que participam desse evento, carinhosamente também os meus alunos que acompanham essa transmissão. E antes de mais nada, permitam-me expressar meu agradecimento pela oportunidade de participar de um evento de tamanha envergadura e importância. E nesta cena, cumprimento a ti e agradeço, Fabiano Polese, pelo convite, oportunidade que parabenizo também pelo grande evento, pelo sucesso, sem dúvida advindo do teu tirocínio ligado a esta área de eventos. É muito gratificante, prazeroso falar com pessoas ligadas ao ramo dos supermercados, ramo esse que não parou durante a pandemia, seguiu trabalhando e foi responsável, notadamente, por não nos deixar desabastecidos, empresas, lares, e efetivamente também agradecer pela continuidade das relações de emprego e da geração de renda propiciado a esse pessoal. Fica aqui consignado, então, a minha deferência, respeito e admiração por todos vocês. Muito obrigado, doutor Alexandre. Até por isso que a gente trouxe o senhor aqui, o doutor, para falar um tema que preocupa muitas vezes o nosso empresário, porque ele tem um trabalho, ele desenvolve ali com a comunidade um serviço essencial, como a gente sempre gosta de reforçar, mas ele precisa ter aquelas garantias futuras. E isso que o senhor vai tratar aí nessa palestra. Isso, e vamos tentar, então, de forma, digamos assim, mais informal, conversar um pouco sobre esse assunto, largando um pouco o juridiquês de lado para que todos consigam entender. De forma didática e objetiva, o tema ele é bastante tormentoso, controvertido e interessante na medida em que pode gerar prejuízos a este ramo
dos supermercadistas, né? A responsabilidade dos supermercados, ela hoje é devidamente reconhecida pelos tribunais pátrios, e nada melhor do que conhecer o sistema legal e também as questões que norteiam os seus prejuízos para que nós possamos, então, prevenir algum desgaste e alguma indenização. O tema ele é recorrente e cada vez mais está em voga, porque de uns tempos para cá, nós todos, e falo agora como consumidor e não como advogado e professor, estamos indo cada vez mais aos supermercados, porque é o único local que nos é permitido, em algumas situações, frequentar, e também a duas, porque esse ramo tratou de forma muito segura as questões de protocolo de segurança nas pandemias. Todos os supermercados que eu fui, efetivamente, os protocolos foram devidamente seguidos e não está aí nenhum problema que venha a vir da questão da pandemia. Muito pelo contrário, estivemos muito bem e seguros em relação aos supermercados e todos os lojistas. E por isso, obviamente, os supermercados viraram uma extensão da nossa residência, de todo brasileiro, porque nós constantemente estamos comprando, adquirindo, e não só isso, essa realidade de estarmos cada vez mais nas lojas, nos estabelecimentos, impulsionou uma gama de fatos e uma gama de situações que podem gerar desconfortos, prejuízos, não só ao consumidor, mas também terceiros que ali frequentam. Por isso, a oportunidade de trabalharmos e tratarmos a responsabilidade civil não como fantasma, mas como algo que vai incomodar, mas sim com uma responsabilidade e tratando sempre da prevenção. Pois bem, quando nós falamos, Fabiano, em responsabilidade civil, nós falamos no dever que alguém tem de indenizar por um ato praticado que venha gerar prejuízo. E na responsabilidade do sistema global brasileiro, nós temos que a responsabilidade civil ela é subjetiva, ou seja, baseada na culpa. O indivíduo que pratica um ato com imprudência, de forma indevida, de forma ilícita, com culpa, ele obviamente vai ser condenado a uma indenização. Basta nós vermos aquilo que nós mais ou menos entendemos e que de forma objetiva e prática, todos conhecem. Um acidente de trânsito. Quando nós nos envolvemos num acidente de trânsito, logo vem a pergunta, quem foi o culpado? Quem descumpriu uma regra de trânsito? Quem ocasionou o prejuízo? Essa pessoa vai indenizar. Mas, obviamente, notem bem, que só vai indenizar se houver a culpa. Se não houver a culpa, a indenização é afastada. No nosso ramo, infelizmente, digamos assim, dos supermercados, a indenização ela é baseada em outro pilar, não na culpa, mas é feito de forma objetiva, ou seja, independe da culpa do estabelecimento. Porque a responsabilidade civil está assente no Código de Defesa do Consumidor. E esta regra é, por demais, e às vezes, tormentosa e pesada para o supermercadista. Porque os fatos que ocorrem dentro de um supermercado podem gerar uma indenização, independentemente da culpa desse empresário. Façamos um outro exemplo. Se um caixa, um segurança, um gerente pratica um ato de injúria, pratica um ato que venha a ocasionar algum dano a um consumidor, independentemente da culpa do empresário, se ele fez regras de compliance, como diz o Dr. Ederson, se efetivamente ele fez cursos de capacitação, se ele repudia esse tipo de conduta, independentemente disso, o supermercado, o estabelecimento comercial deve ser condenado a uma indenização. Então, aqui está o grande norte da responsabilidade civil. Nós temos que trabalhar na prevenção. Isso sempre falo para aqueles que trabalham no ramo de supermercado e aqueles que prestamos assessoria aqui no nosso escritório, de que nós temos que trabalhar essencialmente na prevenção. E que isso quer dizer? Nós colocarmos todas as sinalizações nas lojas, temos pessoal que trabalha capacitado para atendimento e para dirimir dúvidas e qualquer tipo de fato que possa ocasionar agressões, injúrias, enfim, todo esse tipo de situação. A prevenção, nesse caso, é o melhor caminho. E como disse o Dr. Ederson, na questão relacionada ao compliance, ela efetivamente não custa caro. O caro depois são indenizações que os tribunais têm dado aos consumidores. Então, se com toda uma prevenção não é possível se ter presente uma situação que vai elidir fatos que possam ocasionar uma indenização,
nós temos que pensar que, de fato, os supermercados têm que estar apoiados e preparados para efetivamente resolver, desnudar a questão fática colocada em juízo, ou seja, demonstrar como cada fato aconteceu para ter uma porta de saída na questão indenizatória. E o que mais tem visto nesse assunto, e nesses casos, é a questão de instalação de câmeras nas lojas, para que efetivamente se tenha, depois de um processo judicial, a demonstração de como os fatos aconteceram. Se foi culpa ou não do consumidor, se foi culpa de terceiro, fatos que são excludentes da responsabilidade. É bom que se fique bem presente, Fabiano, que os estabelecimentos comerciais não vão indenizar se for provada a culpa do consumidor ou uma ação de terceiro. Né? Então, por isso, a necessidade de que se tenha dentro do estabelecimento comercial câmeras de todas as situações que possam depois, em juízo, demonstrar como de fato isso aconteceu. Porque aqui impera um instituto, e peço vênia para falar um pouco de juridiquês, da inversão do ônus da prova. Cabe ao supermercado, ao estabelecimento, ao fornecedor, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, provar e demonstrar como as coisas de fato aconteceram. Então, pessoal bem treinado, câmeras de estabelecimento, são instrumentos de prevenção e depois de prova para que não se tenha esse tipo de indenização. E aí, quando nós falamos nesse caso de indenização, de responsabilidades, nós temos duas situações típicas que são trazidas à tona e à baila sempre quando se fala em responsabilidade civil dos estabelecimentos comerciais, né? E a primeira delas, Fabiano, quem nunca perguntou o que acontece se um carro for roubado ou se dentro do estacionamento um carro for furtado, os pertences daqueles consumidores, quem é responsável pela guarda desse veículo? E mais, quem nunca perguntou aquelas famosas placas em shopping centers, né, de que não se responsabiliza pelos objetos deixados dentro dos automóveis? Quem é responsável por eventual furto ou roubo? E ainda, mas o meu estacionamento ele não é pago, ele é gratuito. Bom, isso elide, afasta alguma responsabilidade por roubo ou por furto desses veículos? A jurisprudência avançou, e nesse caso ela é bastante interessante e deixa as questões dos fornecedores de estabelecimentos comerciais numa situação bastante delicada e que demanda cuidados e prevenções. A súmula 130 do Superior Tribunal de Justiça, e para aqueles que nos acompanham não são da área do direito, a súmula é um conjunto, uma orientação de decisões que servem de farol, de parâmetro, para que todas os outros órgãos julgadores inferiores, juízes de primeiro grau, tribunais de piso, aqueles tribunais que não são o STJ ou o STF, venham aplicar essa norma. E esta súmula 130, eu me permito e peço vênia aqui para relatar, porque ela é bastante importante no caso concreto que nós estamos falando. A empresa responde perante o cliente pela reparação de dano ou furto de veículo ocorrido em seu estacionamento. Ou seja, para elidir esta responsabilidade, se acontecer algum furto num estacionamento, pago ou não, mas que serve de suporte para os supermercados, é indispensável que o supermercado faça a prova de que o furto não ocorreu no estacionamento, de que o furto não ocorreu naquele dia e horário, de que o furto não foi nos moldes relatados pelo consumidor. E isso só se faz, como falei anteriormente, com os instrumentos que possibilitem a prova, câmera de estacionamento, funcionários, para que isso seja efetivamente afastado. Uma situação que a gente sempre orienta nesse processo é tentar demonstrar se houve uma negligência ou não do consumidor. Às vezes o consumidor deixa o carro aberto, o vidro aberto, e isso também faz uma culpa concorrente e pode afastar esse tipo de indenização. Então, muito cuidado a todos que nos ouvem e possuem supermercados, a questão do estacionamento, que é algo muito difícil de ser afastado pela jurisprudência de hoje, embora em alguns aspectos eu não concorde, mas obviamente nós temos que seguir as orientações dos tribunais superiores. Então, muito cuidado na questão dos estacionamentos. Ainda, Fabiano, para tentar trazer algo também que se discute muito nessa seara, que é o fato da violência ocorrida
e praticada por terceiro dentro das lojas de supermercados, que não por funcionários, mas por terceiros. No caso de homicídios, tentativa de homicídios, roubos, agressões, tudo isso tem e nos leva a crer que as decisões são diversas daquilo que a maioria das pessoas entendem. Numa análise perfunctória inicial, é muito fácil dizer, não, mas os supermercados são responsáveis pela segurança dos seus consumidores, são responsáveis pelos atos que ali acontecem, mas nem sempre isso é uma realidade e não vem sendo albergado pela jurisprudência por essa norma. Os fatos ocorridos de violência, roubo, furto e às vezes até homicídio dentro dos supermercados praticados por terceiro, rompe, segundo a jurisprudência, o nosso nexo de causalidade, afastando efetivamente o dever de indenizar. Isso faz com que, e de forma muito tranquila, se tenha uma possibilidade interessante de defesa, na medida em que o empresário, o supermercadista, não tem nada a ver a sua atuação com essa situação verificada de violência e de roubo. Só atentem para a negligência ou conduta equivocada da questão da segurança. Se nós somos, por exemplo, como empresários, coniventes ou omissos com uma situação que poderia ser resolvida, nós vamos poder ter uma responsabilização. Ou até uma desastrada questão de segurança que possa possibilitar ainda mais uma violência dentro do estabelecimento, isso pode efetivamente ter muito prejuízo. Por isso, naquilo que toca a responsabilidade civil, e aqui também tem uma dose de compliance, como falou o doutor Ederson, nós temos que pensar efetivamente em algo preventivo e algo que venha a ser construído como prevenção a esse tipo de situação. A palavra é prevenção, já que a lei e a jurisprudência, gostemos ou não, ela dá e alberga direitos amplos ao consumidor, e nós temos que ter cuidado, nós temos que ter alguns critérios de auxílio ao consumidor, critérios de segurança, de prevenção, para que nós não nos deparemos com processos que podem ter valores efetivamente expressivos, como nós vimos aí na jurisprudência do nosso dia a dia. Por isso, Fabiano, eu ressalto a questão do cuidado, ressalto a questão, principalmente, da situação do supermercado ter instrumentos de prova para demonstrar como efetivamente aconteceu cada fato, possibilitando ao judiciário que entenda que, às vezes, é o consumidor que dá aso a esse problema, é um terceiro que não é o proprietário que faz algum ato danoso que possa gerar alguma indenização. Então, muito cuidado, meus amigos, porque realmente a jurisprudência para nós aqui, ela é muito complicada nesse sentido. E doutor Alexandre, aproveitando, a gente tem alguns minutos ainda, muito obrigado. Eu acompanhei e a gente já estava aqui nos bastidores assistindo, falando, e o estacionamento? Surgiu até essa dúvida e casualmente o doutor respondeu. Tem muitos empresários que querem buscam, né, blindar o seu patrimônio e já se ouve, em alguns casos, que criam outras empresas, uma holding. O que você vê, se é interessante, para qual tipo de perfil de empresário é válido? Olha, se é possível responder brevemente. Claro, Fabiano. Olha, vocês viram que hoje, para ser empresário no Brasil, a pessoa realmente tem que ser muito talentosa, né? A legislação, as situações, desde a questão tributária, a questão econômica, demandam do empresário uma expertise muito considerável e nem sempre fatos coniventes com a sua expertise, com a sua responsabilidade, podem acarretar efetivamente alguma perda de patrimônio. É muito importante, quem não ouviu falar nessas holdings, que nós tenhamos uma segregação patrimonial. A criação de empresas gestoras de patrimônio pessoal, familiar, elas se prestam para questões que vão desde uma defesa tributária ou a diminuição de tributos, né, até o planejamento sucessório e, enfim, realmente até a questão de blindagem patrimonial, na medida em que pode segregar o patrimônio da pessoa física, do proprietário do estabelecimento comercial, e efetivamente das obrigações advindas da sua atividade empresarial. Isso é muito importante e é bom que se diga que esta blindagem, Fabiano, ela só vai funcionar, e aqui a minha dica principal nesse assunto, ela só funciona quando ela acontece num panorama favorável, quando o empresário está bem sucedido, quando o empresário não possui nenhum tipo de insolvência ou tipo de
qualquer situação que possa levar a uma recuperação judicial, a uma fraude contra credores, a execução ou até mesmo a falência, porque se for feita já em situação tormentosa, o judiciário tende a entender essa movimentação como uma movimentação fraudulenta. Então, a todos que pretendem, e a insegurança jurídica, econômica, nosso país sempre foi considerável, todos aqueles que pretendem fazer uma blindagem do patrimônio adquirido durante tempo, durante trabalho, é muito importante que se faça esse tipo de sistemática em um momento oportuno, ou seja, está tudo bem agora, vamos já prevenir, já vamos resolver questões de futuro, porque depois, quando a situação já em uma crise, em uma situação de debilidade contábil, a situação já fica muito complicada e aí, às vezes, a gente não chega no objetivo que a gente persegue. Os nossos empresários de todos os setores são uns guerreiros e realmente merecem ter esses cuidados aí para poder garantir. É claro, se deve, tem que se pagar. Não é isso que a gente está querendo incentivar. Mas a gente sabe que há os riscos e é importante a gente ter esse conforto de saber que o nosso patrimônio, que foi há muito trabalho, está protegido. Doutor, eu agradeço. Fique mais à vontade se você quiser fazer um outro comentário, deixar o seu contato. Eu sei que é tão importante a gente ter advogados que nem você, o doutor Edson, aqui conosco, passando essas informações, porque o nosso setor ele é muito ativo na operação, no dia a dia, e muitas vezes não tem essa oportunidade de estar falando com especialistas que nem vocês. E a gente trabalha, Fabiano, sempre pensando na linha, o nosso perfil aqui do escritório, na linha do empresário, ou seja, na defesa do patrimônio, na defesa da questão, desde as questões de responsabilidade civil, contratuais, ou seja, nós olhamos e temos um olhar muito cuidadoso para a atividade empresarial. E por isso que me coloco à disposição para todos aqueles que possuem, desde um pequeno comércio até um comércio considerável, que visite o nosso site, ali é www.aquiadvocacia.com.br. Eu acho que agora o doutor consegue colocar consegue, porque eu acho que deu um probleminha no início, mas foi tão agradável que eu não quis atrapalhar. Pode colocar ali. O pessoal pode, Fabiano, pelo Google ali, vai achar que a advocacia é bem fácil também. E eu me coloco à disposição, pode saber um pouco do meu trabalho. Nós trabalhamos já há muito tempo na academia também, orientando alunos, orientando também empresas em parcerias com a universidade, no sentido de sempre fomentar o trabalho empresarial, sempre fomentar a atividade daqueles que constroem o nosso país hoje, que são os empresários. Então, eu fico muito honrado, muito grato de estar aqui. Gostaria de estar aí presente, infelizmente, essas questões que nós vivemos hoje nos impossibilitou de estar aí debutando junto com vocês, né? Na minha primeira forma de estar nesse evento. Espero poder voltar, porque foi muito prazeroso. Agradeço a ti e reconheço esse trabalho que vocês vêm fazendo e, obviamente, desejo a todos que se cuidem, muito cuidado, porque efetivamente nós temos que passar por esse momento tormentoso de forma sã para que as nossas empresas consigam avançar cada vez mais. Doutor Alexandre, muito obrigado. Eu vou agradecer, vamos continuar aqui na nossa programação e quem quiser entrar em contato com o doutor Alexandre, a gente vai colocar aqui no YouTube, na descrição, para vocês conhecerem um pouco mais e daqui a pouco até entender como você pode se proteger. Tá certo? Obrigado, doutor. Eu vou pedir as nossas vinhetas e logo mais a programação continua. Até logo mais.